Hey, você não pode jogar isso aqui. Bem-vindo ao Watch Mode em português e hoje vamos ver nossas escolhas para os top 10 jogos de videogame proibidos. Can you please get to work on this guy? No! Para essa lista, vamos conferir uma prateleira de jogos de videogame que foram banidos em um ou mais países por razões que variam entre compreensíveis e completamente loucas. Número 10, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, banido no México. Which is simply an excuse for the Americans to take control of our foreign policy, not only in Mexico, but across Latin America. Esse franco-atirador te recepciona no México de uma forma bem intensa. Colocando o jogador em uma batalha mortal com insurgentes ao longo da fronteira Estados Unidos e México, a paisagem é um choque de realidade em cidades como Juarez, no México, e El Paso, no Texas. Encontrar uma narrativa violenta guiada pelo tráfico de drogas associada a imagens do exército americano em solo mexicano é um tanto quanto problemático. Não demorou muito para que o governo mexicano declarasse Advanced Warfighter 2 como um retrato desagradável de seu país e uma ameaça para a indústria turística de Juarez. Tanto o prefeito quanto o governador do estado mexicano de Chihuahua baniram do solo mexicano o jogo, que em suas palavras era ofensivo. Número 9, Homefront, banido na Coreia do Sul. Yeah, I can get you in, but you have to stick close and do exactly like I say. Follow me. Videogames e política são parceiros que se saem até bem quando juntos, e Homefront é um bom exemplo dessa mistura. Esse jogo de tiro em primeira pessoa meio que decepcionante de 2011 tomou a liberdade de unificar as Coreias no cenário de conflito global, sob o real regime do ditador Kim Jong-un. O único problema foi que ninguém perguntou se a Coreia do Sul estava de boa com representar os dois países como um só. 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Considerando as já existentes tensões na Coreia do Norte com a corrida nuclear, a reação inflamada da Coreia do Sul pode não ter parecido muito alarmante. O jogo continuou a receber avaliações ruins pelo mundo e nunca viu a luz do dia na Coreia do Sul. Número 8, Football Manager 2005, banido na China. Às vezes, notícias de videogame merecem ser analisadas duas vezes. O mundo dos jogos experimentou isso quando o simulador de negócios esportivos da SEGA foi banido da China por razões políticas. Declarando que Tibete e Taiwan eram países independentes fora da República da China, uma ameaça teria sido feita à soberania do país. Apesar de os desenvolvedores terem resolvido o problema para o lançamento na China, essa gafe do mundo gamer foi muito falada, sendo um dos raros jogos banidos por razões além da violência ou conteúdo sexual. Ah, falando nisso... Número 7, Grand Theft Auto, em vários países. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Familiarizado com a violência, o carro-chefe da Rockstar Games tem lutado com a censura em quase todo mundo desde a época dos jogos de tiro de 97 que faziam parte. Assim, a tradução do jogo quer dizer roubo de automóveis. Possuindo violência explícita, humor sádico e histórias imorais, parece que todos os GTAs sofreram com reações do público. O melhor exemplo veio com o GTA de 2004, o San Andreas, e o modo Hot Coffee, um minigame de sexo disponível através de um pequeno hack nos códigos do jogo. Esse modo não só resultou em proibição na Austrália, mas também nos Estados Unidos no setor de varejo em lojas de departamento, pela classificação de conteúdo adulto. É um tanto óbvio que isso resultou em uma procura maior pelo jogo. You want coffee, baby? Número 6, EA Sports MMA, banido na Dinamarca. Patrocínio corporativo nem sempre é algo bom quando se trata da indústria de videogame. Isso ficou bem claro em 2010, quando a Dinamarca notadamente proibiu esse jogo de luta esportiva por promover bebidas energéticas, como Rockstar, que são ilegais na Escandinávia. Enquanto isso pode ser controverso, a EA cancelou o lançamento do EA Sport MMA na Dinamarca, alegando que mudar o conteúdo dos patrocinadores para algo diferente iria arruinar a autenticidade da experiência do UFC de seus fãs, deixando os gamers dinamarqueses que queriam lutar com as estrelas do MMA quase sem opções para achar o jogo. Bem, a não ser que eles fossem para a Lituânia comprar um. Stop, guys. Break it up. Número 5, Battlefield 3 e 4, banido no Irã e na China.
Um videogame pode ser considerado uma ameaça à segurança nacional? Parece que sim. A franquia Battlefield, conhecida pelas arenas multiplayer apresentando cenários reais de combate que uniu muitas comunidades online, tem lançado novas versões desde 2002. Porém, as instalações modernas de combate das versões Battlefield 3 e 4 sofreram reações pesadas, tanto no Irã quanto na China, respectivamente, por representações de seus países sendo atacados e vencidos por inimigos, resultando em zonas de batalhas táticas de guerra em solo nacional. Assim como Homefront, as ameaças que esses jogos causaram à segurança nacional deixaram os governos de Irã e China decididos a banir esses jogos das prateleiras. Número 4, The Guy Game, banido nos Estados Unidos. Best play-by-play, we have Steve and his partner Dick keeping you abreast of all of the on-screen action. Sexo em videogames sempre foi um assunto polêmico no mundo dos jogos, e os Estados Unidos sofreram um choque de realidade quando esse jogo de trivia foi para as prateleiras. Score that actually fuels the movement of the flashometer. Fill up the flashometer and see more skin. 4 meses depois desse mal avaliado título ser lançado, uma das modelos do jogo processou a Top Heavy Studios, a Sony e a Microsoft, alegando que ela era menor de idade quando a filmagem dela foi feita. Isso resultou em um recall do jogo e deixou a Top Heavy Studios em maus lençóis. É muito raro que um videogame seja banido nos Estados Unidos por causa da Constituição do país, mas pode acontecer, e a polêmica que envolvia todo o caso do processo legal resultou no fechamento da Top Heavy Studios. 1, 2, 3. Número 3, Mortal Kombat em vários países. Sub-Zero win. Você deve saber que tem um marco dos videogames quando o Congresso tenta te proibir. Desde o início nos fliperamas em 1992, a franquia Mortal Kombat tem sido vigiada e perseguida por conta do seu conteúdo violento e de seu imaginário demoníaco. Enquanto o governo estadunidense considerou a trilogia original uma ameaça à sociedade, dando origem à classificação de jogos, países como Austrália, Alemanha e Coreia do Sul baniram as mais recentes versões dessa famosa franquia por razões que variam de violência gráfica a crueldade pura. Enquanto muitos sistemas como o Super Nintendo cederam e reduziram a violência. Número 2, Pokémon, banido na Arábia Saudita. Bonitinho e fofinho, mas também ameaçador, o fenômeno global de Pokémon nem sempre teve um histórico perfeito fora do mundo ocidental e japonês. Desde sua criação, o país islâmico conservador baniu vários jogos dessa série, se baseando em motivos religiosos. Isso varia de minigames que promoveriam jogos de azar que são proibidos no país, até a promoção da evolução e o uso de símbolos de outras religiões. Também houve alegações de que o país trava uma luta religiosa contra o Pokémon GO. Enquanto isso foi provado falso, a desenvolvedora Niantic ainda não tornou o app disponível nesse país, apesar de já tê-lo feito em outros países do Oriente Médio. Você também está sem sorte se quiser capturar os Pokémons na China e no Irã. Que pena. Antes de revelarmos nosso primeiro lugar, aí vão algumas menções honrosas. Now this looks like what we're after. Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the f*** up! Número 1, Manhunt 2, em vários países. Você esperava por essa ou será que não? Outra propriedade da Rockstar, a série Manhunt teve uma relação difícil com o público desde seu início. Mostrando pessoas ruins fazendo coisas muito ruins, os jogos foram debatidos pela sua violência gráfica e matanças desenfreadas. Enquanto o primeiro Manhunt foi lançado normalmente, a sequência foi banida em quase todos os países que viram sua violência amplificada e a falta de personagens recuperáveis. Enquanto versões censuradas de Manhunt 2 existem, versões sem censura são dificilmente encontradas, já que foram removidas dos serviços online como Steam e Gamefly. Eu já sei o que você tá pensando, desafio aceito, né? Bem, boa sorte! Você concorda com a nossa lista? Qual videogame questionável ou franquia que você acha que deveria estar aqui?
Para mais surpreendentes Top 10 publicados todas as semanas, inscreva-se no Watch Mojo em português.